Medo de recorde na Holanda e provocação ao rival aqui no Brasil? Memphis Depay fez história com a laranja mecânica e o Corinthians aproveitou para alfinetar o Palmeiras com ironia nas redes sociais. 51 de verdade? Memphis Depay ultrapassou Robin van Persie e se tornou o maior artilheiro da Holanda. E o camisa 10 do Timão ainda marcou mais um gol na vitória holandesa sobre a Lituânia por 3-2 pelas eliminatórias europeias e chegou a 52 gols pela sua seleção. Memphis Depay encerra sua participação nessa data FIFA pela seleção e retorna ao Brasil focado na partida do Corinthians contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na quarta-feira. O alvinegro ainda tem outros 4 jogadores convocados por suas seleções nesta data FIFA e pode poupar alguns deles pela logística e condição física. José Martínez, que está com a Venezuela, Ángel Romero com o Paraguai e Félix Torres do Equador ainda podem entrar em campo amanhã pelas suas seleções. Já o goleiro Hugo Souza, convocado pela seleção brasileira para o jogo contra a Bolívia em El Alto pelas eliminatórias sul-americanas da Copa, é esperado no gol alvinegro. O Corinthians organiza uma logística para ter o arqueiro de volta a tempo para a decisão em Itaquera. Não quero estar em campo lá, quero estar em campo aqui. Mas acho que o torcedor pode ficar tranquilo que eu vou estar em campo no próximo jogo, da forma que tiver que ser, do jeito que tiver que ser. Mesmo se eu atuar lá ou não, eu vou estar em campo no próximo jogo. Tenho certeza que tanto a CBF quanto o Corinthians vão achar a melhor logística para que eu possa chegar inteiro pro jogo e eu estou muito tranquilo em relação a isso. Tudo que tiver que ser feito eles vão fazer. O Timão preparou um voo fretado depois da partida de amanhã na Bolívia para garantir que o goleiro esteja à disposição no dia seguinte aqui em São Paulo. E o Corinthians pode ter outros 2 reforços para o jogo de volta das quartas de final. O Yuri Alberto e o lateral Mateuzinho. Eles seguem participando dos treinamentos aqui no CT Joaquim Grava. E estavam presentes na atividade de ontem em pleno feriado. Mateuzinho ficou fora do último derby pelo Brasileirão por conta de uma sobrecarga no músculo posterior da coxa. E Yuri se recuperou da cirurgia de hernia inguinal em apenas 21 dias. O camisa 9 marcou 13 gols na temporada e é o artilheiro do Timão no ano. O alvinegro fez mais uma atividade hoje cedo e amanhã Dorival Júnior fará os últimos ajustes antes do duelo contra o Furacão. O Timão tem a vantagem nessa partida em casa, já que venceu o jogo de ida pelo placar mínimo na Arena da Baixada. Acho que é muito importante, temos muitos pontos para consertar, para evoluir na nossa equipe. Acho que temos um desafio muito grande pela frente, que é a Copa do Brasil, e depois a sequência do Brasileiro. Sabemos da evolução que o nosso time está tendo nos últimos jogos e temos que evoluir mais para que a gente consiga os objetivos que nós temos. Mas mesmo com a derrota, o Furacão não vai facilitar. Vamos para competir, para duelar! A equipe paranaense, inclusive, conquistou a 3ª vitória seguida na Série B na última rodada, ganhou do Botafogo de São Paulo por 3-1. E o técnico do Atlético Paranaense, Odair Hellmann, acredita na classificação, mesmo fora de casa. A Copa do Brasil está em aberta. A gente sabe que um jogo fora de casa na Arena é um jogo sempre difícil para qualquer adversário, mas nós vamos lá para buscar a nossa classificação, para fazer uma partida estrategicamente, taticamente organizada, firme, e para jogar futebol, para que a gente consiga a classificação contra o Corinthians na Arena. Muito bem, Fiel, depois aí de uns bons dias sem ver o Coringão entrar em campo, tá chegando a hora, nessa quarta-feira o Corinthians entra em campo às 9h30 da noite contra o time do Atlético Paranaense, jogo válido aí pela Copa do Brasil, quartas de final, quem passar vai pra semifinal e o Coringão tem tudo pra passar, já que a gente ganhou o primeiro jogo lá de 1-0 na Arena da Baixada e agora a gente decide em casa, jogando aí pelo empate, mas eu acredito sim na vitória. Então, eu separei aqui um corte do programa do Neto, dos donos da bola, também do jogo aberto, ali a introdução que vocês acabaram de ver. E é isso, vamos ver aqui que o Neto falou aí juntamente com os comentaristas, o Souza, o Godoy que tá ali também. Fica comigo até o final do vídeo, mas antes já se inscreve aí no canal, já ativa aí o sino, deixa o seu like e o seu palpite também para o jogo de quarta-feira. Vamos lá para o vídeo. O Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na quarta-feira. O primeiro jogo foi 1-0, né? E a volta do Memphis, que meteu 2 gols, fez 52 gols, é o maior artilheiro em relação à seleção da Holanda, passou o Van Persie. O Roberto treinando depois de 8 dias, né? O Garro, que vem... Pô, esse gol que vocês viram contra os do Santos aí, Corinthians e Santos, foi o último gol que o Garro fez
O último gol faz mais de 23, 25 partidas que o Garro não faz um gol. Um gol, o Garro. Mas é bom de bola, mas não faz gol. Essa é a verdade. E aí o Corinthians precisa muito disso, pensando também no domingo contra o Fluminense no Maracanã. Souza. Mas esses caras jogam mesmo? Memphis, depois voltando de viagem. Porque da última vez que eles viajaram, o Dorival deu folga para eles, né? Mas Então, por ser um jogo de classificação para as quartas de semifinal, eles têm que jogar, velho. É o que a gente espera. Penso eu, né? É o que o torcedor do Corinthians espera, né? Que esses jogadores estejam em campo. É importante para o Memphis esses 2 gols. É importante para o Corinthians também passar dessa fase. Eu acredito que essa fase já passou. A dificuldade agora é esperar quem vai passar de Cruzeiro e Atlético, né? Que eu acredito que dá Cruzeiro, né? O Cruzeiro construiu uma vantagem bacana. Mas o Corinthians tem falado do Furacão. O Furacão não vem jogando futebol muito vistoso. Até na Série B não tem convencido em algumas vitórias. É um time perigoso, é um time que tem jogadores rápidos, mas com tudo isso aí eu acredito numa vitória do Corinthians bem tranquila. Vamos lá, para você, Bruno Camarão, ganhou o jogo de 1-0, eu faço o jogo pela Amazon Prime, hein? Né? A verdade é o seguinte, e aí você ganha o jogo de 1-0, o Guinegão faz o gol, agora você tem o Alberto, você tem o Memphis Depay, você tem o Garro, você tem o Ranieri, que é, para mim, um dos melhores jogadores do Corinthians é o Ranieri. Qual a ideia, Bruno Camarão? Você da Band News, Sheila, hein? A Sheila é uma boa líder? Grande líder, grande líder, a Sheila, né? Nossa diretora sinal, lá. E corintiana também, né? Hã? Corintiana também. É, né? Muito Corinthians. Que, por sinal, eu quero convidar um dia a Sheila Cascão para ela vir falar de futebol aqui, a grande Sheila. E aí, meu querido Camarão? O Ranieri, ele tem essa questão também de lesão muscular, né? Pode ser que seja poupado pelo Dorival Júnior, mas de fato tem sido um jogador muito importante. Ele ficou ainda maior, né, pela participação dele nos derbys nessa temporada. Tem um jogador, de fato, que protege muito bem aquela última linha de marcação. Agora, independentemente, craque, se Yuri, Memphis, Garro... Tem que ganhar. Tem que ganhar, cara. O Corinthians, ele já entra no confronto favorito. O Atlético Paranaense está suando lá na Série B. Venceu no fim de semana o Botafogo de Ribeirão Preto, uma vitória importante fora de casa. Finalzinho, né? Mas é uma equipe ali que também tem muitos problemas, né? Comandada pelo Odair Helman. O Corinthians venceu fora de casa, então seria uma grandíssima surpresa o Corinthians não avançar às semifinais. E assim, tem que ser força máxima. O Corinthians não pode nem pensar em tomar uma reviravolta em Itaquera, porque as semifinais vão ser jogadas só em 7 de dezembro, depois do fim do Brasileirão. Então você tem que botar a força máxima no jogo de amanhã. De quarta-feira, contra a equipe do Atlético Paranaense. O que você pensa disso? O Memphis fez 2 gols. A gente vai botar depois a narração dos gols do Memphis. 52 gols com a seleção da Holanda. Mas no ano aqui, são 8 gols. Sabe quantos gols o Memphis fez do brasileiro? 4. É muito pouco para um cara que ganha a bala que ele ganha, aquilo que ele representa, ter 8 gols no ano. Nós estamos em setembro. Campeonato Brasileiro, 4 gols, nós estamos no segundo turno. É muito pouco o que ele está jogando com a camisa do Corinthians. Mas lá, na seleção da Holanda, que graças ao Corinthians ele foi convocado de novo, ele arrebentou, Godoy. É claro que os companheiros da seleção holandesa talvez sejam um pouquinho melhores do que os do Corinthians, mas ele, individualmente, o Memphis, pode fazer um pouco mais do que ele tem feito. Em relação contra o Atlético Paranaense, lá no Paraná, na hora que o Dorival colocou aqueles titulares, que aí venceu o jogo, e o Garro deve estar te ouvindo e vai fazer gol. Cara, por quê? Porque ele finalizou mais lá. Então, ele se aproximou mais da área. Se ele pegar a bola daqui, ó, Garro, não pega a bola aqui, não pega a bola... Não faça isso, filho. Não faz. Joga da intermediária pra frente, você vai fazer 15 gols na temporada. 15 gols que já tá... É muito já. E nesse jogo agora da volta, pode ser que ele desencante, porque ele já se aproximou mais da área. Cara, que me chama a atenção aonde ele tá toda hora, dentro da área, né? E é diferente aqui como joga no Corinthians, né? Tá muito aberto. É muito aberto, às vezes muito fora da área, né? Talvez seja por causa do esquema, né? 3 volantes. Aí você acaba dividindo a responsabilidade de criação com o Garro, que não está no seu melhor ano, né? Mesmo assim vem crescendo de rendimento. Mas assim, para ele é importante, para o Corinthians é importante, né? Porque também abre o mercado.
europeu e pode ser uma possível venda também dele para um time de fora. Mas é um jogador que, dentro daquilo que tem esperado, tem trazido, né? Claro, números de gol é pouco. Não é pouco, é pouquíssimo ainda para o tamanho dele. Desculpa, mas a condição. É que tem uns paga-pau aí que na hora que ele faz um gol, tem uns paga-pau idiota aí que acha que. Não, no Corinthians ele tá jogando muito mal esse ano. Desculpa, mas no Corinthians ele tá jogando muito mal. Que, por sinal, sem vontade, muitas vezes, de jogar. Que, por sinal, muitas vezes sem jogar. Olha, 14 jogos, 17 gols, 8 assistências, 25 participações de gols, 41 minutos de participação de gol, 6 grandes chances, 61 passes, 2 gols a mais que o segundo, o Harry Kane, 15, né? 2 assistências a mais que o segundo, Tadic, acho que é Goretzka, que é o espanhol, e o Solomon, não sei se a pronúncia é essa, também não estou aqui para falar do jeito que eles querem aí, mais ou menos português. Só que no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, está muito mal, Bruno Camarão. Em termos de técnica, em termos de gol, é pífio. É pífio. Mas tem os paga-pau aí. Ele nunca foi essa super estrela na Europa, né? Isso é fato. Ele é um jogador que foi muito bom, tecnicamente. Um jogador que, bom, os números com a seleção holandesa dizem, né, justificam justamente isso. E no Corinthians ele tem uma importância muito grande. O Souza, ele fez essa sinalização, né? Os gols que ele marcou com a camisa da Holanda, ali como se fosse um 9 mesmo, né? Jogador de área, o Corinthians ele joga aberto, cara. E assim, o grande momento do Memphis com a camisa do Corinthians foi exatamente quando ele jogou junto com o Yuri. Não necessariamente ele como camisa 9, mas o Yuri trocando ele posição. Sai da dupla de ataque. Né? Coisa que o Corinthians 2 atacantes. Reviver junto lá com o Ramon Dias lá atrás, deu muito certo no fim do Brasileiro do ano passado. Em algum momento isso se perdeu nesse ano. Para você, Godoy, os números dele é impressionante na Holanda. Mas os números dele, vocês têm os números aí do Memphis Depay aqui, num ano aqui? Não sei se vocês têm, se não tiver, fala do meu ouvido. Godoy, ele precisa jogar muito mais bola com a camisa do Corinthians, porque ele não tá jogando nada. E aí dá ao torcedor o direito de ficar associando e relacionando a situação administrativa do clube com ele e a satisfação dele em jogar, em se empenhar com tudo que está acontecendo administrativamente em relação às remunerações, aos valores que ele tem para receber. Ele não está se empenhando tanto quanto deveria porque existem as pendências, ou é o momento dele com a camisa do Corinthians é esse? Jogando na seleção holandesa mostrou que ele tem mais e deve mostrar em campo aquilo que ele tem condições de fazer. Porque os números... e o torcedor espera. Cara, ele tem 8 gols em 37 jogos. É muito pouco, cara. É muito pouco para um cara que ganha 6 milhões por mês, por todos os objetivos que ele tem, por nome que ele tem, pelo corintianismo que ele acha, que vocês acham que ele tem. Aí fica os caras aí... Pô, até ex-jogador. Pô, peraí, meu irmão. Pô, o que o Roberto faz do Corinthians, o que tá jogando o Guinegão, o que tá... Pô, tá de brincadeira. Agora ele precisa fazer muito mais daquilo que ele vem fazendo com a camisa do Corinthians. Ou não, Souza? Não, precisa, né? Os números são muito diferentes, né? Da seleção, né? Claro que eu tô com o Godoy, né? Com relação ao time que ele tem lá na Holanda, né? Pô, são jogadores que são titulares também, né? Em grandes clubes da Europa, né? Mas é muito pouco, mas me chamou a atenção de verdade aonde ele fez os 2 gols dentro da área. E geralmente, aonde você vê o Memphis, é fora da área, né? Quando ele fez o último gol aqui, que eu lembro dele pelo Corinthians, foi um cruzamento do Mateuzinho contra o Palmeiras, ele estava dentro da área. Então é um jogador que tá mais próximo do gol, né? Eu não sei se é o esquema tático que pede para ele ficar um pouquinho, mas a gente sabe que ele dentro da área, ele tem muita qualidade e precisa estar mais próximo do gol, como o Bruno Camarão falou. Quando ele estava com o Yuri ano passado, trouxe mais, né? Fez mais gols, era mais participativo. Agora está muito distante daquele Memphis que o torcedor está vendo, né, pela seleção holandesa. Para você, qual a ideia em relação ao que você já disse, mas ao mesmo tempo ele precisa jogar muito aqui para ele ir lá na seleção holandesa. E o Corinthians fez isso com ele. E tem uma parada também, craque, de perfil, né? A gente pega o histórico do Memphis, quem gosta do futebol holandês, acompanha a carreira dele, época de Barcelona, mesmo no futebol local, Manchester United, ele nunca foi um jogador assim de chamar exatamente a responsabilidade, de se comprometer sem a bola. Ele é um cara meio assim, sabe? Low profile, ele fica ali, às vezes meio blasé, meio distante, desconectado do jogo. É que ele tem muito fundamento, né? Tem um chute extremamente potente, é bom no cabeceio. Quando a bola sobra, ele consegue decidir. Ele tecnicamente, meu irmão... Inegável. Mas assim... Desculpa, o passe,
lançamento. Querer que ele seja o Deus da raça no Corinthians. Não vai ser, mas só que tem uma coisa importante que ele tem que se pensar. Ele precisa jogar bola, né? Sim. Porque não tá jogando, no Corinthians ele não tá jogando, não. Vamos lá. Em relação ao Roberto, a volta dele, meu querido Souza. Tá triste, Souza? Não, claro que foi, não. Souza? Não, tô... Quer ver a cobra, Souza? Deus me Quer ver uma cobra? Não quero. Não quer ver a cobra, Souza? Não, quero não. Tem a cobra hoje aí. Não, quero. Quer ver a cobra entrando? Não, quero. Quer ver, Souza? Quero não. Não quer, Souza? Então vamos, Souza. Lá ele. Então vamos, rapaz. Essa da desgraça do rato é essa, homem? Deixa eu te falar, a volta do Yuri Alberto é uma volta importante, um jogador que veio de 3 lesões esse ano, um cara que é o principal jogador, goleador do time ainda, né? Com todo esse tempo ainda, é o cara que tem 13 gols no ano. Então a volta dele é importante, principalmente nessa fase final, nesse crescimento do Corinthians, que o Corinthians precisa, essa é a realidade, né? Melhorar no Campeonato Brasileiro. Então essa volta dele é fundamental esses 3 jogadores, né? O Dorival até reclamou que só teve esses 3 jogadores aí durante 2 partidas, 1 partida e meia. Então está sofrendo com essas lesões e a volta dele vai ser super importante. Dá uma decisão com a cobra. E aí, Bruno Camarão? Eu concordo com o Souza, jogador extremamente importante para o Corinthians. Já foi, exatamente no ano passado, naquela sequência decisiva. Faz muita falta o Yuri Alberto, né? Demais, né? Jogador que luta de costas. E o Vitor Pereira falava lá atrás, né? Ele é um animal no sentido esportivo, né? Treina demais, compete, joga aquele jogo de sustentação. Mas mesmo quando tomava pau pra caramba, nunca deixou de correr. Mas é bom no facão mesmo, né? O Yuri é jogador de receber, não de costas pra zagueiro. Ele faz muita falta, craque. Pra você, a falta do Yuri Alberto e aí a volta do Yuri Alberto ou de titular ou na reserva, lá no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Oscar, Roberto, você já gosta? Você já pegou numa cobra, Godoy? Você já enrolou uma cobra no seu pescoço? Já, Godoy? Já. Sério? E aí, gostou, Godoy? Não gostei, cara. Porque a cobra começou a picar você? É gelada. Graças a Deus. Eita, bicho gelado, cara. Bom, pô. Não gostei, não. Ah, não gostei, não. E aí, Godoy? Mas, voltando ao Yuri Alberto, nessa ausência dele, possibilitou que o Corinthians desse a oportunidade, o Dorival Júnior desse a oportunidade, lançasse o Guinegão, que soube aproveitar o momento da ausência do Yuri Alberto. E se o Yuri ficar no banco, vai ser legal para ver como que reage emocionalmente o Gui jogando como titular, tendo o Yuri Alberto no banco de suplentes. Vamos lá, são 2022, 23, 24, 25, né? Olha o número de gols do Yuri Alberto, cara. São total 70 gols, cara. Coisa impressionante, né? 11 gols em 2022, 15 gols em 2023, 31 gols em 2024, 13 gols já em 2025. Qual é a força desse cara, Bruno Camarão? Para o Corinthians buscar aí uma condição de ser campeão da Copa do Brasil e sair da zona de rebaixamento ou chegar numa Sul-Americana? Eu acho que antes de tudo, craque, o Yuri ele demonstrou ser um cara resiliente, né? Que consegue absorver críticas e crescer. Ele apanhou bastante, né? Você pega aquele recorte de rede social, torcida que xinga, ridiculariza, pega o trechinho da furada dele, do erro do cabeceio, do gesto técnico equivocado, e ele deu a volta por cima. Esse cara foi artilheiro de Campeonato Brasileiro na temporada passada. O Corinthians nunca tinha tido um artilheiro de Campeonato Brasileiro até o Jô, lá em 2017. Na história centenária do Corinthians, só o Jô e o Yuri, no ano passado, foram artilheiros de uma edição de Campeonato Brasileiro. Então foi um cara que entregou demais, sofreu demais com lesão nessa temporada, mas efetivamente, voltando, vai ajudar muito o Corinthians. Vamos lá, qual a ideia do posicionamento, principalmente dos 2 laterais? Souza, daqui a pouco a gente vai ter a participação em relação... Bota pra mim no TP lá, fazendo favor, vamos lá, deixa bonitinho lá pra mim. Souza, vamos lá, fala aí pra mim em relação aos 2 laterais, cara. São fundamentais hoje, como esses 2 jogadores cresceram de rendimento com a chegada do Dorival, né? Os 3 volantes sempre existiram no Corinthians, mesmo com o Ramon, mas esses 2 jogadores cresceram muito, o Bidu principalmente fazendo gol, dando assistência, um jogador também que eu falo, que também é um jogador resiliente, sofreu bastante críticas, mas assim, todo mundo esperava o Angileri e o Dorival optou por esses 2 jogadores que têm crescido muito de rendimento. E o crescimento do Corinthians passa por esses 2 jogadores que têm dado bastante assistência. Bom, se realmente isso acontecer, e se for para o bem do Corinthians, que aconteça, que venha Betano, que venha
com proposta milionária que injete aí milhões no Corinthians, desde que seja tudo legal dentro da lei, tudo legalzinho, para a gente não ter problema como a gente teve aí no passado com a gestão de Augusto Melo, que se envolveu ali. Enfim, você já sabe, não quero voltar aqui ao assunto, mas se for para o bem do Corinthians, que seja bem-vinda, que possa ajudar o Coringão a sair dessa crise financeira. E você vê, eu estava até comentando no meu outro canal, num vídeo que eu fiz também, no dia de hoje, falando que o Corinthians, na sua maior crise, ele consegue arrecadar basicamente ali no ano o que arrecada o Parmeirinha e a Mulambada no seu auge. Olha a força que tem o Corinthians, olha a máquina que é o Corinthians, a força que tem o nome Corinthians. Então, imagina o Corinthians ele sendo administrado por pessoas competentes, por pessoas que realmente querem o bem do clube e não pensam em si próprio. O Corinthians não tem para ninguém, é o maior time da América do Sul, é um dos maiores times do mundo inteiro. É um dos maiores times do mundo. O Corinthians ele é muito forte, ele é muito poderoso. E eu não falo isso só porque eu sou corintiano, não. Isso aqui não é papo de clubista, não. É papo verdadeiro. A marca Corinthians é muito forte. O Corinthians tá envolvido aí em páginas policiais, tá com problema, com crise até o talo. E mesmo assim o Corinthians ele tem essa força de vender a sua imagem, o nome Corinthians. Você vê que todo mundo fala do Corinthians. Às vezes não tem assunto para falar, as pessoas querem audiência, querem buscar ali Ibope, então eles envolvem alguma coisa com o nome do Corinthians. Você viu o que aconteceu lá com a facial, lá no Allianz Parque? Vários torcedores já, se eu não me engano, mais de 300 foram presos com a facial, mas quando saiu a notícia que isso aconteceu? Quando prenderam 8 torcedores na Arena Itaquera, lá na Arena Corinthians. Ou seja, o Corinthians ele dá ibope, ele dá audiência. Então falar do Corinthians gera, porque move a massa. Porque no Brasil, meus amigos, entenda uma coisa, no Brasil existem 2 torcidas, 2. A do Corinthians e a anticorintiana. O Corinthians, ou você ama ou você odeia. Quem ama, ama, e quem não ama, odeia. Por isso, todo mundo quer saber do Corinthians. As pessoas, elas dão mais atenção a notícias do Corinthians do que do próprio time delas. É por isso que tem aquela velha história, né? Aquele ditado. A vitória, ou melhor, a derrota do gigante, ela repercute mais do que a vitória do medíocre. Então, os antes, eles se alegram mais na desgraça do Corinthians do que no bom estar lá, no bem-estar do time deles, na vitória do time deles. Então, isso é Corinthians. Então, eu desejo de todo o meu coração ainda ver o Coringão sendo ali administrado por pessoas sérias, competentes, responsáveis, que façam um bom trabalho e possam tirar o Corinthians dessa situação que ele se encontra. E quando isso acontecer, meus amigos, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, porque o Corinthians ele é uma potência. Bom, vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o seu palpite para o jogo de quarta-feira. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sino, deixa o seu like. E quarta-feira eu vou estar lá na arena, vou fazer pré-jogo, fazer pós-jogo, então não se esqueça aí de estar atento no canal, beleza? Sempre com notícias novas eu trago aqui pro canal para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo, vai Corinthians!